Olá, eu sou o Davi Sickert e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre o livro de Hebreus. Nós já estamos na lição 7, que vai falar sobre Jesus como a âncora da alma. Se você perdeu algum vídeo dos nossos estudos, vai estar aparecendo aqui no card a playlist completa e você pode conferir os outros 6 estudos que nós já tivemos. Eu tenho certeza que você já ouviu ou até mesmo já repetiu a frase que diz que não existe pecadinho ou pecadão para Deus. E os pecados são todos iguais. Mas será que isso é verdade mesmo? O livro de Hebreus, através de uma exortação de Paulo, vai falar sobre esse assunto. Mas além disso, o nosso estudo pode ser resumido pelo verso que se encontra no capítulo 6 do livro de Hebreus, nos versos 19 e no 20, que vão falar de Jesus como a âncora da alma. E por ele estar sentado à destra de Deus, isso garante a fidelidade de Deus às suas promessas e também a certeza da nossa salvação. Por isso já se inscreve no canal, curte esse vídeo para não perder nenhum dos outros vídeos e nós vamos para o nosso estudo agora. No nosso estudo passado sobre o livro de Hebreus, nós vimos sobre o sumo sacerdócio de Jesus, que acontece segundo a ordem de Melquisedeque. Nós analisamos de forma mais profunda os textos contidos no capítulo 5 de Hebreus, do verso 1 até o verso 10, e também no capítulo 7 do mesmo livro de Hebreus. Mas Paulo está fazendo esse discurso sobre o sacerdócio de Jesus no livro de Hebreus, ali no capítulo 5, do verso 1 ao 10, e ele faz uma pausa que vai voltar somente lá no capítulo 7, para fazer uma exortação para aquele povo. Nós já vimos que o público-alvo do livro de Hebreus tinha aceitado Jesus, enfrentou várias dificuldades, foram firmes e agora estavam se desanimando. E é justamente nesse cenário que Paulo começa a fazer exortações para aquele povo, para não se desviarem de Jesus e para que, ao contrário disso, se apegarem a Jesus. Isso vai do verso 11 do capítulo 5 até o final do capítulo 6, no verso 20. E é nesses textos que nós vamos concentrar o nosso estudo no dia de hoje. Além desses textos, nós também vamos ver no capítulo 10 do livro de Hebreus, dos versos 6 ao 29, onde um ciclo se repete. Paulo, durante esses textos que foram mencionados, ele vai falar sobre os benefícios e as experiências daquele povo que eles tiveram na conversão. Além disso, vai destacar o perigo de abandonar a Jesus, de rejeitar essa salvação uma vez já convertido. Em outras palavras, do perigo da apostasia. Além disso, Paulo vai destacar Jesus como o âncora da alma, e que Deus é fiel às suas promessas e que por isso podemos ter certeza da nossa salvação. E é justamente isso que nós vamos ver. No capítulo 6 do livro de Hebreus, dos versos 4 e 5, Paulo vai destacar os benefícios e a experiência de conversão que aquele povo teve. Em primeiro lugar, Paulo vai destacar que eles foram iluminados. Isso significa que eles experimentaram a conversão e, além disso, foram libertos tanto do pecado quanto da ignorância, através do conhecimento de Jesus como seu Salvador. Em segundo lugar, Paulo usa duas expressões que têm o mesmo significado, que eles provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Esse dom de Deus pode se referir tanto à sua graça como ao Espírito Santo, que é quem concede a graça. Por isso, quem se torna participante do Espírito Santo também recebe o dom celestial, o dom de Deus. E essas duas expressões, que significam que eles receberam o Espírito Santo e a sua graça, também inclui o poder de executar e de cumprir a vontade de Deus. Em terceiro lugar, é dito que eles provaram a boa palavra de Deus. Isso quer dizer que eles experimentaram a verdade do Evangelho. Em quarto e último lugar, fala sobre os poderes do mundo vindouro, que são a grande esperança do crente para o futuro, que inclui a ressurreição, a transformação do corpo e a vida eterna. Mas a verdade é que o crente, quando se converte, aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, ele já começa a participar disso de forma antecipada. Ele experimenta uma ressurreição espiritual, uma renovação da mente e já começa a ter certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Mas aqueles que aceitaram a Jesus, experimentaram tudo isso e tiveram todos esses benefícios da conversão, eles começaram a afastar de Jesus. Eles estavam nesse processo de apostasia, onde Paulo diz que eles estavam chegando a crucificar a Cristo mais uma vez. Essas expressões de apostasia vão se tornar mais claras com um segundo ciclo sobre esse assunto no livro de Hebreus, que se encontra justamente no capítulo 10, dos versos 26 até o verso 29. Ali nesse texto, Paulo usa 3 expressões para destacar essa apostasia que estava acontecendo. A primeira delas fala sobre pisar o Filho de Deus. Isso significa a rejeição do governo de Jesus e, além disso, tratar Jesus como um inimigo. A segunda delas fala sobre profanar o sangue da aliança, que significa uma rejeição do sacrifício de Jesus. É dizer que a morte de Jesus na cruz não tem poder para perdoar os pecados. A terceira e última expressão usada é que Paulo diz que eles insultaram o Espírito da graça.
Essa é uma manifestação de arrogância, que inclui a insolência ou um elevado orgulho. Isso significa que o apóstolo respondeu o convite da graça de Deus, da graça de Jesus, com um insulto, e é por isso que ele está numa posição insustentável e que ele não pode ser salvo. Em outras palavras, ele rejeita tanto a Jesus, quanto o seu sacrifício, quanto o próprio Espírito Santo. É diante de todos esses conceitos apresentados da apostasia daquele povo, da forma com que eles receberam e agora estavam rejeitando o Evangelho, que Paulo declara no capítulo 10 de Hebreus, no verso 26, a seguinte afirmação: porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E é aqui que nós precisamos entender como que Deus lida com o pecado. Aquela frase que diz que não existe pecadinho ou pecadão, muito conhecida de todos nós, ela é na verdade uma grande mentira. Os pecados eles têm várias diferenças. Em primeiro lugar, tem as diferenças das suas consequências. Mentir para alguém e roubar alguém tem consequências no âmbito humano muito diferentes. Uma você pode ser preso, na outra você está só quebrando a confiança de uma pessoa. É muito diferente as consequências que nós colhemos dos nossos pecados. E isso vai mudando do menor dos pecados até o maior. Em nível de consequências, os pecados eles têm diferenças na esfera humana. Agora, para Deus, mentir, roubar e qualquer outro pecado, a grande diferença não está nessa consequência, mas na intenção de quando nós realizamos. No original do texto bíblico, a palavra traduzida por pecado nas nossas versões em português tem diversas palavras diferentes com vários sentidos. E eu quero destacar somente o pensamento principal a respeito disso. Deus ele faz diferença sim entre os pecados. Embora mentir e roubar para Deus, que a gente usou de exemplo na nossa esfera humana, para Deus pode ter o mesmo significado, pode ter significados muito diferentes também. O que conta é a nossa intenção. E Deus ele leva isso muito em conta e trata de diferentes formas esses pecados. Por exemplo, quando nós pecamos por ignorância, nós não sabemos que aquilo é errado e fazemos, Deus trata de um jeito. Quando nós, por exemplo, queremos fazer a coisa certa e acabamos com nossas fraquezas e falhas, errando o alvo, fazendo errado mesmo tentando acertar, Deus trata de forma diferente também. A respeito desses pecados, Deus nos perdoa e nos transforma. E é um desenvolvimento que nós temos como cristão. A vida cristã é cada um tomar a sua cruz e seguir Jesus. Nesse processo de seguir Jesus, nós vamos sendo transformados cada dia mais à imagem de Jesus. Cada dia que nós passamos dedicando a Ele tempo em oração, estudo da palavra e contemplando quem Ele é e seu caráter, mais parecido nós nos tornamos. Esse é um processo chamado de santificação, que leva a vida inteira até a volta de Jesus ou até a gente descansar na morte. A realidade é que a nossa vida é repleta de falhas e de pecados, porque a nossa natureza humana tem uma tendência para o mal. E ao longo de toda a nossa vida, Jesus vai trabalhando no nosso coração, nos perdoando e nos transformando a cada dia mais. Mas a grande pergunta que fica é por que Paulo está dizendo que para aquele tipo de pecado não resta sacrifício? Em outras palavras, não resta perdão. O ponto-chave dessa expressão está em pecar de propósito. A Bíblia também refere-se a esse tipo de pecado como pecado de rebelião. Esse pecado acontece quando você desconsidera a vontade de Deus. Você já conhece, não é por ignorância. Você não está tentando fazer a coisa certa. Você simplesmente considera o seu desejo e a sua vontade superior àquilo que Deus ordena, a vontade de Deus. Mesmo sabendo que é errado, você faz da mesma forma. E o grande problema de não existir perdão por conta disso é porque nós não abrimos espaço para o arrependimento. Cada vez que nós fazemos esse tipo de pecado, cometemos esse tipo de pecado, cada vez mais a voz do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo se afasta. Quanto mais abertamente nós o rejeitamos, mais difícil é de ouvir a sua voz, até chegar a um ponto que nós vamos, assim como está sendo dito no livro de Hebreus, rejeitar Jesus, seu sacrifício e o Espírito Santo. E se o Deus que fala o nosso coração, que nos convence que nós estamos errados, está se afastando de nós, não porque Ele fica distante, mas porque nós insistentemente rejeitamos a sua voz e nós paramos de ouvir, não existe mais ninguém que vai nos fazer arrepender. E se nós não nos arrependemos, e já sabendo do nosso erro, nós não temos mais perdão por isso. Deus trata pecados de formas diferentes pela nossa intenção. E se a nossa intenção for fazer uma rebelião aberta ao governo de Deus, é impossível que Ele nos perdoe. Justamente porque nós não damos espaço para Ele trabalhar no nosso coração. Não aceitamos as sugestões que Ele faz ao nosso coração,
através do Espírito Santo. Se você tem escutado essa mensagem, se você tem ouvido falar de Jesus e você fica triste pelo seu pecado, não fique preocupado. Você ainda não parou de ouvir o Espírito Santo. Ainda há oportunidade para você se arrepender. E se esse é o seu caso, se isso acontece com você agora, abra espaço no seu coração. Peça perdão a Jesus e se dedique cada dia mais a conhecê-lo, através da Bíblia e da oração também. E para Paulo concluir sua mensagem de exortação, Paulo vai nos direcionar para aquele que nunca quebrou uma promessa, para aquele que nunca deixou de cumprir nada que disse, e para aquele que é sempre fiel, indiferente da nossa infidelidade, que sempre nos convida a aceitar a sua graça. Ele vai apontar para Deus como aquele que sempre cumpre as suas promessas, e por isso nós temos certeza da nossa salvação. Paulo vai demonstrar duas formas através das quais Deus garante a sua fidelidade, que ele é fiel às suas promessas. E a primeira delas é através dos juramentos que Deus faz. E Paulo destaca dois deles. O primeiro, o juramento feito a Abraão, através daquele que Deus fala para Abraão, que através do filho dele seria feita uma grande nação, e que através das suas sementes seria bendita todas as famílias da terra. Essa promessa feita a Abraão é usada depois por Moisés, nos mostrando que as promessas e juramentos que Deus faz na Bíblia são a garantia da sua fidelidade. Nós podemos reclamar essas promessas a Deus, porque Ele é fiel. Quando Deus estava para destruir o povo, Moisés intercede a Deus, relembrando justamente essa promessa feita a Abraão, e Deus perdoa aquele povo. Isso acontece no episódio que eles tinham construído aquele bezerro de ouro para adorá-lo, enquanto Moisés vai receber as leis de Deus. Um segundo juramento é aquele feito por Deus a Davi, que posteriormente o salmista usa para pedir a Deus que interceda por seu povo, que interceda por Israel. As promessas que Deus faz ao longo da Bíblia, os seus juramentos, são garantias da sua fidelidade. Nós sempre podemos reclamar a Deus para que cumpra as suas palavras, porque aquele que disse é fiel e não muda. E por isso nós temos a certeza que as suas promessas hão de se cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Além disso, essas promessas e juramentos, tanto feitos a Abraão quanto a Davi, se cumprem em Jesus. É isso que o Novo Testamento nos diz, que Jesus é a semente de Abraão que se senta no trono de Davi. A segunda forma que Paulo destaca que Deus é fiel às suas promessas, a garantia que Ele vai cumpri-las, é que Jesus está sentado à destra de Deus. Isso porque Jesus é nosso percursor, essa palavra que Paulo usa. Através de Jesus, Deus cumpre as promessas dele. E é porque Jesus já recebe essas promessas que no mundo vindouro nós havemos de receber também. Jesus está sentado à destra de Deus, significa que as bênçãos derramadas a ele serão derramadas a nós também. Além disso, significa que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós na cruz, nos dando a garantia da nossa salvação. É por isso que aquelas promessas que nós vimos do mundo vindouro já podem ser desfrutadas por nós hoje. Hoje é o dia de você buscar a Jesus e viver ao lado dele, para ter certeza da ressurreição, da transformação do corpo e da vida eterna ao lado de Jesus. Mas além disso, você pode desfrutar dos benefícios do relacionamento com Deus desde já. Deus nos transforma, nos dá uma nova vida espiritual. E se você ainda ouve a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, ainda há tempo de ser transformado por Ele. Se você está vendo esse vídeo, eu sei que é um sintoma que você quer conhecer mais a Jesus. Por isso, hoje, se você escuta a voz de Jesus te clamando, não feche as portas do teu coração para Ele. Pelo contrário, aceita a graça de Jesus e a paz que vem dele, que excede todo entendimento. Além disso, Jesus transforma a nossa mente. Ele nos dá uma outra forma de enxergar o mundo. Colocamos Jesus como número 1 na nossa vida, com a certeza que as promessas e as bênçãos de Deus serão derramadas na nossa vida. E desde já nós já podemos viver com a certeza da vida eterna ao lado de Jesus. Por isso, aceite Jesus hoje e o busque em todo o tempo, porque Ele é a âncora da nossa alma, que está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, como nosso sumo sacerdote. Se você gostou desse vídeo, então curte ele para que chegue mais pessoas. Também compartilhe essa mensagem de esperança com as pessoas que você sabe que precisa dela. Além disso, se inscreve no canal para não perder mais nenhum estudo do livro de Hebreus e nem as próximas séries que nós vamos trazer aqui para aprofundar no conhecimento da Bíblia. Nesse momento vai estar aparecendo aqui embaixo a série de estudos do livro de Hebreus e também algum outro vídeo que você pode não ter visto. Fique com Deus e eu te espero até o próximo sábado no nosso próximo estudo sobre o livro de Hebreus.